Olá Feliciano e inscritos do canal, eu me chamo Marcos e eu trago mais relatos que aconteceram com a minha falecida avó, a Dona Dita. Como eu contei nos relatos anteriores, a minha avó era benzedeira. Ela fazia atendimentos na cidade em que ela morava, em que eu nasci e fui criado antes de vir para Curitiba, Balsa Nova. Eu já contei relatos aqui que a minha avó presenciou e pôde ajudar muitas pessoas. E isso que aconteceu é mais um fato sobrenatural. A minha avó me contava que foi bem no meio da semana. Uma moça procurou a minha avó, dizendo que precisava de ajuda. Só que quando ela chegou na casa da minha avó, já era quase 7 horas da noite. E estavam todos os netos reunidos na casa da minha avó. Eu ainda não havia nascido. Estava minha irmã e meu irmão mais velho. A minha avó, por esse motivo, pediu para que a moça voltasse no outro dia, pois estava confraternizando com os seus netos. E assim a moça voltou na parte da tarde, no outro dia, na quinta-feira. Eu a chamarei aqui de Aline. A Aline chegou e se apresentou para minha avó. A minha avó pediu para que ela aguardasse na sala, pois a minha avó iria atendê-la. A minha avó sempre fazia uma oração para todos que chegavam na sua casa procurando ajuda. Só que quando a minha avó disse que foi fazer uma oração para essa moça, a minha avó sentiu que essa moça estava carregado com algo muito maligno. Era uma presença muito forte que acompanhava aquela moça. E isso era sinal que era coisa brava, pois a minha avó sempre sentia e ela via o que estava acompanhando. Ela dizia que sempre viu alguma entidade. E só de ver a entidade ela poderia dizer qual trabalho teria que ser feito para ajudar a pessoa. Essa moça começou a contar que há algum tempo atrás ela estava se relacionando com um homem casado. Esse homem dizia sempre que a amava e queria abandonar a sua família, sua mulher e seus filhos. Eles estavam vivendo uma paixão tremenda e ele prometia muitas coisas para ela. Conversando com a sua amiga de trabalho, pois Aline queria ficar com um homem somente para ela, não queria dividir ele com a esposa. A amiga indicou a Aline que fizesse o seguinte, que ela começasse a fazer com que ele perdesse o horário. Se ele tivesse que chegar em casa às 19 horas, ela daria um jeito de segurar ele para que ele chegasse 1 ou 2 horas atrasado. E assim, a esposa dele descobriria ou ficaria somente desconfiada, e eles brigariam. A Aline contou que ela começou a fazer isso. Ele sempre perdia a hora, e no outro dia quando eles conversavam, ele falava que tinha brigado feio com a sua esposa. A Aline não demonstrava, mas ela se sentia muito bem com aquilo. Ela sabia que logo aquele homem seria somente dela. Só que apesar das brigas e de tudo que acontecia, o homem não deixava sua esposa para ficar com a Aline. A Aline começou a se incomodar que ele começava a falar sempre dos seus filhos, como amava as crianças e que era difícil pensar em deixá-los. A Aline então se confessou para sua mãe, contando tudo o que estava acontecendo. E a mãe da Aline disse para ela que ela para deixar aquele homem, que aquilo que ela estava fazendo era coisa muito feia e que sempre terminava mal. A Aline disse que até pensou em alguns dias em terminar com ele, mas ela tinha um sentimento muito forte e não o deixava. Foi então que ela tomou a decisão que iria destruir o casamento do casal a todo custo. Ela escreveu uma carta anônima. Não demorou muito para a carta chegar na mão da esposa do tal homem. E assim, os dois tiveram uma briga muito feia, com agressões e tudo que vocês podem pensar de coisas que acontecem quando uma mulher descobre uma traição. A Aline ficou ali, só esperando para que o casamento fosse destruído e que ela ficasse com o seu amor. Só que tudo deu errado, pois os dois acabaram se reconciliando, e o pior, o homem pediu perdão para sua esposa e confessou que estava tendo um caso com a Aline. E de vez, ele terminou a sua relação com a Aline. A Aline não acreditou, pois ela fez de tudo para que o casamento dos dois fosse destruído, e o casal acabou voltando. Ela ficou indignada. Ela disse que criou um ódio tão grande dos dois de destruir aquela família.
ela começou a pensar o que ela poderia fazer para fazer mal para aquele casal. E conversando novamente com essa amiga indicou que conhecia alguém que fazia trabalhos, que essa pessoa era uma feiticeira, que sempre realizava as coisas que pediam que ela fizesse, e sempre ela conseguia, os seus trabalhos tinham resultado. Ela não pensou duas vezes e foi procurar essa tal mulher. Ela disse que quando chegou na casa dessa mulher, era uma casa luxuosa, parecia casa de novela, casa de filme. Essa mulher recebeu a Aline, serviu vinho para ela, as duas conversaram, e a Aline disse que queria destruir o casal, mas que não queria que os dois morressem, e se tinha possibilidade dele voltar para ela. A mulher então fez um ritual inicial e disse que o resultado desse ritual era que o casal não iria se separar, não importa o que a Aline fizesse. Ela poderia tentar fazer uma amarração amorosa, mas não era 100% de certeza que o homem iria deixar a sua esposa ficar com ela. A Aline disse então que não era para fazer a tal amarração amorosa, e sim algo para que os dois sofressem. A mulher passou o preço para ela, que era um preço bem salgado. A minha avó disse que a Aline contou que essa mulher cobrou um valor que hoje daria para comprar um carro zero. Então a Aline conseguiu dinheiro com seu pai e pagou a senhora para fazer o tal trabalho. A mulher disse que tudo faria feito já no dia seguinte do trabalho, que seria realizado em uma sexta-feira. A mulher fez o ritual. Já no sábado, a Aline foi procurar essa mulher, e essa senhora disse que o trabalho havia sido realizado com sucesso, que logo os dois pagariam. A Aline ficou muito feliz. Falou para sua amiga que o trabalho deu certo. Só que na segunda-feira, a tal senhora que fez o trabalho ligou para a Aline que ela deveria ir na casa dessa senhora urgente, pois essa senhora tinha algo para contar. Ela disse que na voz dessa senhora via que a mulher estava até chorando e desesperada. Ela então foi na casa dessa mulher, e assim que chegou, ela disse que quando olhou aquela mulher, ela estava com o rosto coberto com um pano. Ela achou que essa mulher estava fazendo algum ritual, ou que era algo relacionado a tudo que ela fazia. Essa mulher começou a falar com a Aline. Você não me deu detalhes de quem eram esse casal, principalmente de quem era essa mulher, ou melhor, qual é a religião que essa mulher seguia. Você se prejudicou e me prejudicou mais ainda, tanto que as minhas entidades não vão mais me ajudar. A Aline ficou ali paralisada, sem entender nada que aquela mulher estava falando. Então aquela mulher tirou o pano do rosto e ela viu que a mulher estava com o rosto todo queimado e o pescoço todo arranhado. E a mulher começou a gritar: você acabou comigo, Aline. Você não deveria ter mexido com aquela família e me envolvido nisso. Olha o que aconteceu comigo. Eu vou ter que ficar o resto da minha vida assim. Eu não tenho mais proteção de ninguém. Olha o que você fez. A Aline disse que aquela mulher ficou tão brava, que ela dava murros no portão e disse para a Aline ir embora, que ela não ajudaria mais a Aline e também não teria mais como ajudar ninguém. A Aline ficou desesperada, não sabia o que fazer e vieram as consequências. A Aline foi demitida do trabalho. Assim que foi trabalhar, no outro dia, o seu pai foi demitido do trabalho depois de 2 dias. A sua mãe começou com fortes dores de cabeça e na barriga. Foi diagnosticada com uma infecção e de repente a mãe da Aline começou a ficar cada vez mais doente. Ela chegou até a ser entubada no hospital. A Aline ficou desesperada e fez uma coisa que não fazia muito tempo. Ela chegou a orar para Deus, para que Deus a perdoasse e que quebrasse tudo aquilo que ela tentou fazer. Dias foram passando e as consequências foram vindo. A Aline já estava perdendo os cabelos, perdendo peso, ela já não se alimentava. Foi então que a Aline um dia estava desesperada e começou a chorar na frente da sua casa. Uma senhora veio passando e perguntou o que estava acontecendo. A Aline contou tudo para ela. Ela desabafou com aquela mulher
pois ela já não tinha mais ninguém para poder contar isso. Aquela mulher então disse que ela poderia indicar alguém para ajudar a Aline. Era a minha avó, a benzedeira Dona Dita. A minha avó disse que ouviu tudo aquilo e já sabia que tinha coisa ruim envolvida. Ela disse para Aline: você realmente vai ter que quebrar tudo que você tentou fazer e procurar a Deus, porque seja o que for que está acompanhando você, é coisa maligna, minha filha. Você atraiu coisas para você que você não conhecia. A minha avó passou tudo o que ela deveria fazer, as orações que ela deveria seguir, tudo o que ela deveria comprar. A minha avó ajudaria para que ela se libertasse, mas disse que aquilo daria muito trabalho, que não seria de uma hora para outra, que tudo seria quebrado. A minha avó disse que o trabalho demorou 2 semanas para ser iniciado, pois a minha avó começava a iniciar o trabalho e sempre alguma coisa dava errada. Graças a Deus, a Aline se libertou de tudo aquilo, depois de muito trabalho, muitas orações. E o que a minha avó contou para a Aline foi o seguinte: ela não procurou saber o que acontecia com aquela família. Ela não sabia que a esposa do tal homem, a mulher traída, frequentava uma religião. E através dessa religião, ela tinha seus protetores. E esses protetores não deixariam que ninguém fizesse mal a ela e a sua família. A Aline tentou atingir pessoas que eram protegidas. E tudo aquilo que ela fez e que aquela mulher tentou produzir voltou para a Aline e para aquela mulher. Que realmente aquela mulher não voltaria mais ao normal, pois de tudo aquilo que ela fez foi o pedido para que a esposa do homem ficasse desfigurada. Então, aquela mulher acabou ficando desfigurada. Essas consequências na família da Aline eram coisas que iriam acontecer com o homem e as crianças. Eles ficariam doentes, o homem perderia o emprego. Em resumo, o seu pai ficou bem, a sua mãe acabou se curando e mais ninguém da sua família foi atingido por tudo aquilo que ela procurou. Mas esse relato fica como alerta. Tem pessoas que fazem trabalhos para tentar destruir ao próximo, mas eles não sabem quem são realmente as pessoas. Você pode até tentar, mas você não irá poder tocar em quem tem a proteção. Devemos respeitar todas as religiões e entender: se a pessoa realmente não quer ficar com você, não faça isso. Nem pense em praticar esse tipo de coisa e não procure essas pessoas que falam que isso dará certo, pois isso pode acontecer, mas terá um preço muito alto. Eu torço para que ela não tenha feito mais mal a ninguém e também que ela tenha pagado seus pecados. Obrigado, Feliciano, por contar mais um relato que aconteceu e que a minha falecida avó, a benzedeira Dona Dita, presenciou. Deus abençoe você, sua família e todos os inscritos do canal. Abraço a todos vocês. Muito obrigado, Marcos, por compartilhar mais um dos relatos da sua avó aqui no canal. Eu gostaria de agradecer, pessoal, a vocês que chegaram aqui ao final do vídeo, vocês que sempre estão acompanhando o canal, deixando like, compartilhando e comentando. Vocês também que chegaram hoje aqui no canal. Se vocês gostarem, deixem um like e compartilhem. Vocês estarão me ajudando e ajudando grandemente ao canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.